Bom dia, boa tarde, boa noite a você que segue aqui o nosso canal no YouTube. Meu nome é Vladson Galdino, professor de Física do IFRN Campus Apodi. E hoje nós iremos resolver a questão número 1 da segunda fase da terceira FOP, Física 1, Caderno 1. Iniciando aqui com a leitura da questão, tá? A questão diz o seguinte: considere dois corpos A e B que partem do mesmo ponto seguindo o mesmo caminho. Podemos observar o comportamento de suas velocidades de acordo com o gráfico a seguir. Esse aqui é o gráfico. Com base nos dados anteriores, podemos afirmar que, item A, a aceleração média do corpo A é de aproximadamente 1,5 metros por segundo ao quadrado. Item B, os dois corpos se encontram depois de 30 segundos. Item C, no momento em que os corpos se encontram, a velocidade do corpo A é de 60 metros por segundo. Item D, os dois corpos se encontram depois de 80 segundos. E item E, no momento em que os corpos se encontram, a velocidade do corpo A é de 40 metros por segundo. Bem, analisando aqui o comportamento gráfico de cada um desses móveis, móvel A e móvel B, tá? Nós podemos observar o seguinte: o móvel B executa um movimento cuja velocidade ela é sempre a mesma. Observe que em qualquer instante a velocidade do móvel B é de 20 metros por segundo. O móvel A, como você pode observar, essa velocidade varia linearmente com o tempo, tá? Ou seja, essa velocidade no caso aqui está aumentando linearmente com o tempo. Então, a partir desses dois comportamentos gráficos, nós podemos classificar esses movimentos, tá bom? O móvel B, como eu falei, ele executa o movimento com velocidade constante. Esse movimento é chamado movimento uniforme. O móvel A executa um movimento cuja velocidade varia linearmente com o tempo. Esse movimento é um movimento uniformemente variado, tá bom? Então, essa é a caracterização de cada um desses movimentos a partir desse gráfico. Então, vamos lá à resolução da questão. Bem, nós temos aqui o mesmo gráfico do slide anterior, tá? Só que eu estendi um pouco mais esse gráfico, tanto para o móvel A como para o móvel B, tá bom? Para resolver essa questão, nós temos que lembrar um pouco daquelas propriedades gráficas dos movimentos. Vocês devem lembrar o quê? Vocês devem lembrar que sempre que você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, como é o nosso caso aqui nessa questão, a área abaixo desse gráfico nos dará o espaço percorrido por esse móvel, tá bom? A área abaixo do gráfico de velocidade em função do tempo será numericamente igual ao espaço percorrido. Bem, sabendo disso, eu tenho dois gráficos, do móvel B e do móvel A. Então, imagine o seguinte. Imagine nesse instante de 30 segundos aqui. Ó, nesse instante de 30 segundos, tá bom? Os dois móveis, como você pode ver no gráfico, eles apresentam a mesma velocidade, de 20 metros por segundo. Se você pegar aqui, nesse intervalo de tempo de 0 a 30 segundos, a área abaixo do gráfico do móvel B é a área desse retângulo aqui, ó. A área desse retângulo aqui que eu estou aqui tracejando. Essa área aqui, tá? Será numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel B. Enquanto de 0 a 30 segundos, no mesmo intervalo de tempo, a área percorrida pelo móvel, o espaço percorrido pelo móvel A corresponde a essa área aqui, ó, que eu estou contornando, tá? Que é a área desse triângulo. Como a área desse retângulo é maior do que a área desse triângulo, significa dizer que o móvel B, tá, percorreu um espaço maior do que o móvel A. Ou seja, como eles saíram do mesmo ponto, tá, em 30 segundos o móvel B está mais à frente do que o móvel A, tá bom? Mas esse móvel A continua mudando, aumentando a sua velocidade. Deve chegar um certo tempo t, tá? Um certo tempo t, que esses dois móveis se encontram. Já vimos que esse tempo de encontro tem que ser superior a esse 30 segundos.
Tá? 30 segundos é um instante em que os dois apresentam a mesma velocidade. Tá? Nesse instante, nós vimos que as áreas abaixo desses dois gráficos são diferentes. Tá bom? Isso quer dizer que eles não se encontram nesse instante de 30 segundos. Já eliminamos então o item B, que diz que os dois corpos se encontram no instante de 30 segundos. Falsa essa afirmativa. Então, concluímos aqui então que esse instante de encontro é depois de 30. Vou dizer que esse instante de encontro ocorrerá num certo instante t aqui, ó. Nesse instante t, esse móvel B vai continuar com essa velocidade de 20 metros por segundo, porque tem um movimento uniforme. E esse móvel A vai apresentar uma nova velocidade que eu vou chamar de velocidade V. Eu não sei quanto é. Tá bom? Bem, com relação ao encontro, a possibilidade do encontro dos móveis A e B, tá? Para esses dois móveis se encontrar nesse instante t, as áreas abaixo desses dois gráficos têm que ser as mesmas. Tá bom? Ou seja, o móvel B de 0 até t, você tem toda essa área aqui que eu não preciso nem calcular, tá bom? Eu não preciso nem saber quanto é, na verdade. Essa área aqui, ó, é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel B. Já no móvel A, essa área aqui, ó, laranja, de 0 até t, corresponde ao espaço percorrido pelo móvel A. Para esses dois móveis se encontrarem, como eles saíram da mesma posição, eles devem abaixo do gráfico, a área abaixo desses gráficos devem ser iguais para percorrerem o mesmo espaço. Ou seja, tá, para essa área aqui, azul, ser igual a essa área aqui, laranja, tá? Esse triângulozinho aqui que eu estou contornando, ele tem que encaixar certinho aqui nesse espaço aqui, ó. Tá, ó, esse triângulo aqui tem que encaixar aqui. Se esse triângulo encaixa nesse espaço aqui, tá? Quer dizer que os dois móveis terão a mesma área, tá? Os dois gráficos terão a mesma área abaixo, tá bom? Bem, para esse triângulo ser igual a esse triângulo, como esses dois triângulos são semelhantes, porque se você observar esse móvel A, tá? A inclinação aqui desse gráfico ela é constante. Então esse ângulo aqui, ó, é esse mesmo ângulo aqui, tá bom? Esses dois triângulos são semelhantes. Para eles dois terem a mesma área, terão que ter a mesma base e a mesma altura. Esse triângulo azul aqui, ó, a base desse triângulo azul é 30 unidades, tá bom? Ou seja, esse triângulo amarelo aqui de cima, a base também tem que ter 30 unidades. Se aqui eu tenho 30, esse T vai ser 30 mais 30, vai ser 60 segundos, será um instante de encontro, tá bom? Da mesma forma, a altura desse triângulo azul é de 0 a 20 é 20. Então, desse triângulo aqui, esse triângulo laranja, tá? Essa velocidade aqui vai ser 20 mais 20, que corresponderá a 40 metros por segundo. Ou seja, acabamos de concluir o seguinte, que os dois móveis se encontram no instante de 60 segundos, tá bom? E que o móvel A, nesse momento do encontro, terá uma velocidade de 40 metros por segundo. Vamos ver aqui o que é que dá para eliminar aqui na questão. Item C diz que no momento em que os corpos se encontram, a velocidade do móvel A é de 60 metros por segundo. Não. Tá? A velocidade do móvel A no instante do encontro é de 40 metros por segundo. O instante de encontro é que é 60 segundos. Logo, o item C está eliminado. O item D diz que os dois corpos se encontram depois de 80. Não, tá? Os dois corpos se encontram em 60 segundos. Tá aqui, ó. Então, eliminado o item D. E o item E diz que no momento em que os corpos se encontram, a velocidade do corpo A é de 40 metros por segundo. Opa, isso é verdade. O instante de encontro, como nós vimos, é 60 segundos e a velocidade no momento do encontro do móvel A é de 40 metros por segundo, como nós vimos aqui no gráfico. Ou seja, o item correto é o item E. No momento em que os corpos se encontram, a velocidade do corpo A é de 40 metros por segundo. Bem, essa foi a resolução da questão de hoje. Próxima semana, tá, nós iremos retornar aqui com outro professor com a resolução de mais uma questão das nossas Olimpíadas. Muito obrigado e até a próxima.